Oi de novo, tô aqui pra falar sozinha mais uma vez, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E eu vou voltar no mesmo assunto que eu gravei no último vídeo, que é o sentido da vida. Cada dia que passa, eu penso mais, e cada dia que passa, eu tiro novas conclusões sobre o mesmo assunto, que no caso esse assunto é o sentido da nossa existência e da existência da humanidade, do planeta, do universo. Bom, eu não vou falar tudo que eu penso, tudo que eu já, tirei de conclusão durante esses pensamentos, porque eu já falei grande parte no último vídeo, entendeu? E ninguém vai ver também, eu falo o que eu quiser aqui, tá? E eu vim aqui dar uma resumida nas novas conclusões que eu tirei. Porque a gente abraça muito a ideia de se encaixar em apenas uma filosofia na vida, como niilismo existencial, estoicismo, e eu vim falar aqui mais sobre o existencialismo, tá? Que é o ponto perfeito entre o niilismo existencial e o estoicismo. Aqui é o existencialismo. E eu não tô falando isso, não é pra pagar de inteligente, não. É porque você estudar sobre um determinado assunto, que no meu caso hoje eu vou falar sobre o existencialismo, não só isso, mas você se identifica mais e você enlouquece um pouco menos, porque você percebe que você não tá sozinho, todos esses pensamentos que eu tô tendo, alguém já teve há muitos anos atrás, que é o caso dos filósofos, entendeu? Eu não tô falando, nossa, eu penso igual o filósofo, não, tô falando que isso é uma coisa natural, que qualquer ser humano pensa ou já pensou, pelo menos uma vez na vida já passou pela sua cabeça, entendeu? E o que eu tô fazendo só é elaborar. Para eu poder chegar onde eu quero chegar, eu tenho que resumir duas filosofias de uma forma bem vaga, bem rasa, só para eu poder contextualizar. E eu não tô falando, eu concordo com determinada filosofia e não concordo com essa, porque eu tento sempre absorver o que eu mais me identifico em cada filosofia que eu já estudei, tá bom? Então vamos lá. Vou resumir duas coisas. O niilismo, para começar, ele é aquela filosofia que desacredita completamente no sentido da vida. De que completamente cético, não tem nenhuma... não é maleável, entendeu? Ele não acha que nós nascemos com o propósito da nossa existência e que a vida é meio que um fardo, sabe? Dando uma resumida, é literalmente isso. Já o estoicismo, que é a outra filosofia, ela é o que ela pode fazer. A vida não tem sentido, mas eu vou focar no que eu posso fazer, no que está no meu alcance. Vamos focar nas coisas boas, na minha ética, na minha moral, entendeu? E focar apenas no que eu posso controlar. Porque o que é o famoso, que não tem remédio, remediado está. É deixar a vida levar você e viver o agora. Resumindo tudo, é isso. E nós temos o existencialismo, que ele aborda... Como é que eu posso tentar explicar? É uma filosofia que ela acredita que o ser humano primeiro nasce e depois ele se torna quem ele é. Ele existe primeiro e conforme ele vai existindo, ele vai criando a sua própria vida e o seu próprio sentido. É ele que dá o próprio sentido da vida. Não é ninguém que determinou isso, entendeu? Não é o que estava escrito, é ele que vai criando o sentido da vida. Isso que nos dá liberdade, isso que dá o poder das nossas escolhas, isso que dá a consequência das nossas escolhas, é nós mesmos que criamos, entendeu? E onde que eu quero chegar? No outro vídeo... Por que tá travando tanto esse filtro, gente? No outro vídeo eu falei muito sobre aceitar o que não está no nosso controle. E depois eu fui assistir esse vídeo, eu vi que eu falei de uma forma extremamente estoica. E não era essa a visão que eu queria passar, entendeu? Porque depois eu comecei a refletir. E eu pensei, somos nós que controlamos sim. Por quê? Porque o estoicismo, ele abraça muito a ideia de que nós não temos o controle das coisas que acontecem. Mas se você parar pra olhar por outro lado, a gente tem sim. Só que eu não tenho controle do que acontece comigo, das pessoas que já me fizeram mal, das coisas ruins que já aconteceram comigo. Mas se o mundo está da forma que ele está, foi pela opção de uma pessoa, de muitas pessoas, entendeu? Nós definimos o mundo, nós que damos sentido pro mundo, entendeu? O mundo tá ali.
todos nós damos sentido pra ele. Não sei se é bom ou se é ruim. Pelo visto tá horrível. Mas somos nós que damos esse sentido. Então, não tem como eu ser completamente estoica depois que eu percebi isso. Porque se você não culpar ninguém, falar que não tá no nosso controle, as coisas acontecem, vai ficar muito vago, entendeu? Então é um controle sobrenatural, foi algo sobrenatural que aconteceu? Não. Quando eu digo que não tá no nosso controle, não tá no meu controle. Eu não posso fazer nada, mas alguém pôde. Alguém determinou que o mundo ficaria assim. Não foi uma pessoa só, entendeu? Alguém decidiu acordar num belo dia, matar alguém, que depois da morte dessa pessoa desencadeou outra coisa, que depois desencadeou outra coisa, que outra pessoa foi presa, não sei o quê. E o mundo virou o que é hoje, entendeu? Com base nas nossas próprias escolhas. Então nós determinamos sim as coisas que acontecem. Só que falar em questão de massas é muito mais complexo do que você falar de uma pessoa, que é eu e você, que nós estamos pensando agora. Entendeu? O existencialismo, ele abraça muito essa ideia de você dar sentido à sua própria vida, entendeu? Nós nascemos sem sentido, mas sou eu que acordo todos os dias e dou algum sentido pra minha vida, entendeu? Seja lá qual esse sentido for, seja, sei lá, ir num show. O meu sentido da minha vida daquele dia foi ir num show, foi viver o agora, foi fazer alguma coisa, uma boa ação, fazer uma doação pra alguém que tá precisando, entendeu? Isso são exemplos, mas a gente que vai criando a nossa própria caminhada, entendeu? A gente que vai determinando isso, entendeu? E aí, se a pessoa for boa ou se for ruim, vai determinar o caminho que ela fazer, vai depender do caráter dela. Por isso que o mundo é tão bagunçado, porque não é todo mundo que tem um caráter legal, entendeu? Então, quando a gente fala que não depende de nós, depende de nós. Mas também depende do caráter da pessoa, da índole, da ética e da moral de cada pessoa, de cada cidadão. Que é completamente distinto de todo mundo. Nós temos 8 bilhões de pessoas do mundo. Eu tenho 100% de certeza que nenhuma delas pensa exatamente igual a outra. Entendeu? Pode ser uma, não vai pensar. Vai ser sempre alguma coisa distinta. E é isso que o existencialismo aborda, assim, vamos dizer, desse sentido. Vamos olhar por esse lado, tá bom? Resumindo, o mundo, ele existe, ele é concreto, a nossa realidade é concreta, é real, porém ele tá lá. Os seres humanos, eles têm a capacidade de fazer o que eles quiserem, entendeu? Os seres humanos, eles têm a liberdade, eles têm o livre-arbítrio, e eles podem fazer o que eles quiserem. E por conta disso, que o mundo é o que ele é hoje, entendeu? Quando a gente fala em livre-arbítrio, que cada um faz o que quiser, a gente pensa numa ideia muito cristã, tipo, nossa, Deus deu livre-arbítrio para as pessoas, não sei o quê, por isso que... Mas não é olhando por esse lado. É você parar de se prender na ideia de que você não pode fazer nada. Tipo, o mundo é uma merda e eu só posso assistir, entendeu? Não, você não precisa pensar assim. Você pode pensar, poxa, eu posso fazer o que tá no meu alcance. Eu posso fazer pra mim, eu posso fazer a minha parte, entendeu? Que cada uma pessoa no mundo faça a parte deles. Que a gente sabe que isso não vai acontecer. Porque nem todo mundo vai pensar igual a gente pensa. Nem todo mundo tem esse caráter, nem todo mundo tem essa preocupação. Já começa por aí, já começa na percepção. Nem todo mundo se preocupa com o bem-estar do planeta, com o bem-estar da população. Igual a gente para e pensa como que o mundo é tão horrível. Tem gente que até pensa, mas caga, tipo, não, o mundo tá uma merda, mas aí... Tipo, não tem essa concepção que existem pessoas igual a mim, igual a você, que sofrem também, entendeu? Então isso já parte daí. Eu poderia falar 1 milhão de coisas, eu tô com um pouquinho de sono. E tá acabando o meu tempo. Mas provavelmente vou fazer outro vídeo, porque é muito legal falar sozinha. E é isso, a minha blusa do Black Sabbath, icônica. Master of Reality. Não quero pagar de inteligente falando isso, são só pensamentos que eu tenho e que provavelmente vou ter mais. Mas é isso. Boa noite, galera do WhatsApp.